Olá, minha gente, patriotas, bolsonaristas. Eu recebi um vídeo aqui de um seguidor chamado João Roberto, que me alegrou o coração por demais. E eu não podia deixar de gravar o vídeo e contar para vocês. Porque olha que eu sou bem informada na internet, não tinha tido conhecimento de algo que já vinha acontecendo há 3 dias. O filho do Bolsonaro, que é o Eduardo, que está lá praticamente exilado nos Estados Unidos, ele tem entrada tranquila na Casa Branca. Ele tem gente próximo do Trump que facilita tudo para ele lá. E ele já falou num canal dele, isso que eu vou falar aqui agora. E nesse vídeo que eu recebi hoje, o Flávio já começou a tomar as providências. Do quê? Vou contar para vocês. O Rato fez uma ligação com o Topete, pedindo o cancelamento das sanções no Careca. O Trump falou, tudo bem, maravilha. É só você cumprir uma listinha que eu vou te passar com 7 itens. Se você cumprir a risca, eu libero o Careca lá das sanções todas. E sabe o que tem nessa listinha que o Lula vai ter que cumprir? E o Flávio Bolsonaro, em poder dessa lista, já começou a trabalhar. Ele não pediu, não implorou, não, talvez, quem sabe, não. Ele determinou que Lula cumpra à risca os 7 itens da listinha de Trump. Eu vou ler para vocês. Primeira coisa que o Trump exigiu para liberar o Careca das sanções: eleições limpas em 2026, com a permissão da fiscalização americana. Yes! 2. Bolsonaro livre e com todas as suas possibilidades políticas restauradas. Andar livre por aí, fazer campanha para o filho, enfim. Não é maravilhoso? 3. Fim da censura nas redes sociais. Item 4. Cancelamento dos impostos das Big Techs. Essas coisas aí de satélite, esse negócio todo aí. 5. A permissão para que os Estados Unidos possam explorar as tais das terras raras. Estão dando para a China direto aí, estão fatiando com outros países, por que não fatiar com os Estados Unidos, que está ajudando nós? Não é não? Vamos ver a 6ª. Rompimento total com a China em termos de satélite, coisas aí da tecnologia. E 7. Cooperação brasileira ao combate ao narcotráfico na América Latina. Yes! E sabe o prazo que o Flávio Bolsonaro deu para o Lula resolver isso? Até o dia 20 agora de dezembro. Antes que cesse atividade lá do Congresso, dia 20 de dezembro. Se o Lula resolver beneficiar o Careca, ele tem que cumprir isso aqui tudo na íntegra. E o Flávio Bolsonaro já começou a trabalhar, já está de conversa com os presidentes de partido, já está movimentando os bastidores da política. O povo está pulando nos 30 e a giripoca começou a piar.
Eu estou muito feliz. Eu mandei um áudio para o João Roberto dizendo que notícia maravilhosa que você me mandou. Eu assisti o vídeo, um camarada dizendo, um camarada fino, um jornalista de peso, falando sobre tudo isso. Quando a gente pensa que tudo está perdido, o Deus que nós cremos, nós cristãos, é o Deus que atua no último momento. É o Deus do último instante. Quando eu fiquei em crise da artrite reumatoide há 2 semanas atrás, quando o Bolsonaro foi preso, fiquei tão abalado emocionalmente que eu adoeci. E muita gente adoeceu. Mas eu orava e Deus dizia alguma coisa. Eu ainda não carimbei essa página. Eu ainda não virei essa página. Deus falava dentro do meu coração, mas eu falava, Deus, mas eu já ouvi um advogado de ponta dizer que juridicamente não tem mais jeito. Veio aquele versículo do Salmo 46 na minha cabeça. Um versículo que acompanhou todo o meu tratamento na época do câncer, que não me desamparou, quando diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Bolsonaro é um separado, é um escolhido de Deus. Queira você acreditar ou não, melhor acreditar porque vai doer menos. Deus não ia deixar o seu filho morrer na cadeia. Não ia deixar. E Bolsonaro livre, ele vai poder viajar esse Brasil todo, andar no ombro dos patriotas e vai trabalhar para que seu filho seja eleito o presidente do Brasil em 2026. Quem está com a purga atrás da orelha é o rato. Ele já sabe que diplomaticamente ele está acabado. Ele desmoralizou o Brasil. Só está do lado dele de bracinho dado quem é comunista. Quem é comunista. Porque em países democráticos, a moral dele está mais suja que pau de galinheiro. Minha gente, oh, que notícia maravilhosa. Vamos nós começar a orar para que o rato cumpra na íntegra os 7 itens que o topete louro exigiu. Ele não pediu, ele exigiu. Agora, se o rato não obedecer, o careca continua sancionado, sem condições de nada. Sem condições de nada, com pés e mãos amarrados. Vai poder fazer muito pouco por tudo aquilo que o rato quer. Vamos começar a orar, minha gente. Esses 7 itens serão cumpridos na íntegra, se Deus quiser. E no dia que Bolsonaro for solto, nós vamos fazer a maior festa. Nós vamos agradecer. Eu quero aqui de público orar, glorificando ao Deus Altíssimo, louvando ao Deus Altíssimo, o Deus de longe, o Deus de perto, o Deus do último instante, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Humanamente olhando para Bolsonaro, não havia esperança da soltura dele, inclusive juridicamente. Mas nosso Deus ainda não havia carimbado e não carimbou até agora. Mas vai carimbar com a soltura dele, com a liberdade dele. E todos nós livres, o que nós queremos é a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, a parada na corrupção.
O que nós queremos é poder viver em paz, com prosperidade, com visão de futuro garantida. Porque agora a gente não pode nem olhar para cima em relação à nossa economia, é olhar para o buraco onde ela está, devendo trilhões de reais, a dívida pública brasileira. O rombo do INSS, filho do Lula, ganhando de mesada 300 mil reais por mês, lá do Careca. Ele já está morando fora, está na Espanha, mas recebia essa graninha pouca todo mês. Como é que pode? Como é que pode? Esse rombo dos bilhões aí, lá do banco. Agora, recentemente, o banco, esqueci o nome do banco, esse aí. Tem muito político envolvido nessa história desse banco. Tem coisas do governo envolvida nisso. O cara, dono desse banco, o escritório da mulher do Careca que cuida dele, e já vinha sabendo que esse banco estava dando, olha, tombo em muitos brasileiros. E ninguém impediu, deixou que a coisa acontecesse. E tem milhares de brasileiros que têm dinheiro nesse lugar e que perderam muito dinheiro em aplicações que não valeram de nada. Minha gente, eu estou feliz. Até o dia 20 tem notícias boas para nós. Antes que encerre as atividades do Congresso, nós teremos notícias boas, em nome de Jesus. Eu creio. E eu recebi vários comentários de pessoas dizendo que o Trump havia virado a casaca, entrou no jogo do 171. Eu disse para as pessoas que mandaram esses vídeos para mim, eu não acredito nisso. O Trump não é um moleque. Ele é imprevisível, mas ele não é um moleque. E mal sabíamos nós que houve realmente a conversa do rato com ele, mas que o buraco era bem mais embaixo. Que maravilha! Obrigada, Deus, por tua fidelidade sobre os bons, sobre os justos. O nosso Deus abomina a injustiça e vai sair a anistia total e restrita para o Bolsonaro e num breve tempo anistia total e restrita para todos aqueles que estão sofrendo nas cadeias do Brasil e aqueles que estão exilados em outros países, sobretudo na América Latina. E o governo, o Estado, a União, vai ter que indenizar bem essas pessoas. Vai ter que, morrer com bons milhões de indenização a essas pessoas todas. Eu só quero agradecer a Deus por tudo isso. Eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo, 7 de novembro. Eu já postei um vídeo, 15 para as 3, está explodindo o vídeo. Esse possivelmente eu vou postar mais à noite, assim que virar os primeiros minutos do próximo dia. Eu já estou viajando aqui na maionese, porque no próximo ano Bolsonaro vai estar livre para andar no ombro dos patriotas por esse Brasil afora, já fazendo a campanha para o seu filho, que será o nosso presidente. Ele é um homem preparado, um homem sensato, sabe articular, conhecedor a fundo da política. E tem um pai que é o nosso líder, que é o nosso capitão, que é o nosso mito. Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus. É isso, minha gente. Nada como um dia atrás do outro e algumas noites no meio. Todos nós que choramos pelo Bolsonaro, porque eu digo para vocês,
Eu chorei muitas noites por causa dele, me colocando no lugar dele, fechado naquele lugar, atrancado a chave, com uma janela que dá para um jardim pequeno assim. Eu não suportaria. E eu orava para que Deus o sustentasse. Sustenta o nosso presidente, Senhor. O seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. Toca no coração dele, para que ele tenha esperança que o Senhor é Deus. É o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus da eternidade. Glórias ao nome do Deus Altíssimo, no céu e na terra. Que assim seja, em nome de Jesus.